Graça e paz, igreja. Amém. Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor. Eclesiastes 10, versículo 1. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1. Vamos à palavra do Senhor. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e honra um pouco de insensatez. Em algumas versões vai estar a palavra estultícia. Procurei o significado, é insensatez, que também é o mesmo que tolo, insensato, que fala aquilo que não é próprio, que não é apropriado em momento apropriado. Bom, irmãos, vemos aqui que o Senhor colocou essa instrução para nós, uma advertência. Porque na época, hoje não é comum para nós, mas na época fazia-se tudo muito orgânico. O perfume, o unguento, a essência, o perfumador, né, ele ia lá, coletava as flores, para então fazer a essência, o unguento. E se ele se descuidasse e deixasse aberto aquela vasilha que estava, essa preparação, esse unguento, poderia cair uma mosca, um inseto, e prejudicar essa essência. E ali poderia colocar todo o trabalho dele a perder, né? Então, a orientação que se tinha é de que deveria proteger aquela vasilha que estava aquela essência, aquele unguento, justamente para não cair inseto, mosca. E aqui eu pesquisei um pouco mais, essa mosca, esse inseto, ele poderia ser entendido, para nós nos dias de hoje, como uma Maria fedida ou um percevejo, que tem um cheiro ruim. Às vezes, da gente encostar, ela tem um cheiro ruim. E, dessa forma, se uma Maria fedida ou um percevejo caísse naquela porção, iria prejudicar todo aquele trabalho. E aqui dá a entender que seria a essência, aquilo que não o perfume já pronto, mas sim aquilo do que ia se fazer o perfume. Nós temos também uma passagem que fala que Jesus, antes dele ser levado ao sacrifício, né, teve uma mulher que foi lá e utilizou-se de um vidro de nardo, se não me engano, para banhar os pés de Jesus. E era uma essência pura, que até teceu comentários na época, né? Como pode ela usar essa essência, derramar essa essência dessa forma? Isso aqui equivale a 1 ano de trabalho. Como aquilo era valioso. Então, o unguento, a essência, era o extrato daquilo que se produzia, para daí virar várias porções de perfumes. O que nós podemos entender aqui? Vamos imaginar que esse unguento, essa essência, hoje, pode ser a nossa vida. E se nós deixarmos a nossa vida desprotegida, pode vir situações, vamos dizer que poderia ser um inseto, uma mosca, e prejudicar a nossa essência, a nossa vida. Pouca coisa, não precisaria ser muita coisa, um acontecimento muito grande. Porque aqui o Senhor diz que uma mosca morta. A mosca, ela estava pousando, sem intenção ali, ela estava voando, e ela acabou pousando naquele unguento e morreu, e produziu aquele mau cheiro que estragou todo aquele unguento. Assim, na nossa vida, estamos nós andando, caminhando na presença do Senhor, mas às vezes vem uma situação que vem ali nos abordar de uma forma
que venha nos contagiar, nos contaminar. Uma situação pode ser qualquer fato do nosso dia a dia. Se somos uma pessoa dentro da nossa casa, com a nossa família, algum acontecimento na nossa família, na escola, para os estudantes, um acontecimento na escola, uma situação qualquer que, de repente, possa vir nos afligir, possa vir nos contaminar. E aquilo pode causar no nosso coração um estrago muito grande, que faz com que a gente até saia um pouco da presença do Senhor, ou nos desanime, ou algo até mesmo que nós possamos fazer, dizer a alguém, pouca coisa, não precisa ser muito, no nosso dia a dia, não precisa ser um acontecimento estrondoso, catastrófico, mas algo da nossa vida mesmo. Então, aqui que é a orientação do Senhor, para termos protegido o nosso coração, protegido a nossa alma, para não deixar nenhum acontecimento, nenhuma mosca morta nos atingir, nenhum acontecimento que venha tirar-nos da presença do Senhor, fazer com que tenhamos uma caminhada boa com o Senhor, mesmo que vamos ter dificuldades, vamos ter situações que vai nos atingir de forma dolorosa, ou aquilo que uma pessoa possa nos fazer, ou algo que não saiu como nós queríamos, situações do dia a dia da nossa vida, né? Aí devemos agir de sabedoria. Não significa que, estando na presença do Senhor, não vamos ter dificuldades, não vamos ter situações ruins. Mas, assim como o Senhor diz, né, assim, um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e honra. Temos sabedoria, temos honra, mas se formos insensatos, se agirmos como insensatez, se não usarmos da benevolência do Senhor, da misericórdia, se não buscarmos nele a direção, nós podemos cair nessa situação de deixar a nossa alma se contaminar, o nosso unguento, a nossa essência que o Senhor tem trabalhado, nos moldado dia após dia. E então devemos buscar mais o Senhor, buscar a presença do Senhor, buscar o Espírito Santo, buscar entender aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, para estarmos diante do Senhor como ungüentos puros, ungüentos que passou pelo fogo do Senhor, pela santificação do Senhor, estarmos prontos para ser usado pelo Senhor, para sermos o bom perfume, e não um perfume que deverá, na nossa partida, ser descartado. Assim como esse unguento que a mosca pousou e morreu e estragou o perfume, ele teve que ser descartado. Que não venhamos ser essas pessoas diante do Senhor, mas que venhamos buscar nele a sabedoria, o entendimento, buscar nele a perfeição, a dia após dia, no nosso caminhar, no nosso levantar. Porque realmente não é fácil, cada um tem a sua história, cada um tem seus momentos, cada um tem sua vida. É difícil pegar o exemplo de um e colocar para o outro, mas é aí que temos que buscar o Senhor, porque Ele vai nos ajudar na nossa situação, no nosso dia a dia. Pequenas coisas, eu falo sempre para o Guilherme, desde estudar para a prova, desde comportamento na escola, até mesmo eu, no meu trabalho, em casa. Fácil não é. Às vezes reconhecer o erro, reconhecer que estamos errados, pedir perdão, para ir cada vez mais limpando o nosso coração, tirando tudo aquilo que desagrada o Senhor, tudo aquilo que nos pesa na balança do Senhor. Então, para dar continuidade, gostaria de pedir para os irmãos, em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8.
diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Porque o Senhor nos instrui, principalmente no dia de hoje, que temos tantas informações. O Senhor nos chama para estar sempre buscando aquilo que é bom, aquilo que é o correto, que é o honesto. Nisso, para nós colocarmos a nossa mente nessas coisas, que disso se agrada o Senhor. Porque é fácil, hoje em dia, enchermos as nossas mentes com tantas informações, informações que não agradam o Senhor, informações que não nos levam a lugar nenhum, né? Então, aqui o Senhor nos diz, tudo que for verdadeiro, né? Tudo que for excelência, para a gente estar buscando nessas coisas o Senhor. Tudo aquilo que agrada, tudo que é justo. Estamos num momento tão difícil na nossa sociedade. Não vou dizer que em outras épocas também não foram difíceis, cada um com a sua dificuldade. Mas para a gente hoje, às vezes é tão fácil nos perdermos nas informações que recebemos e deixarmos que essas coisas tirem o que é correto da nossa mente, tirem o que é certo. Tanta informação que recebemos. Então, irmãos, para refletirmos na nossa vida, Senhor, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos dê misericórdia, sabedoria a cada dia, para termos sempre a direção do Senhor, para Ele nos guiar para aquilo que é o correto, aquilo que é o certo. Amém, igreja? Tá bom? Eu agradeço a oportunidade, pastora.